O Play 2 é o console mais vendido da história, alcançando 157 milhões de vendas no mundo todo, trazendo jogos revolucionários para a época. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que alguns jogos nunca viram a luz do dia, sendo cancelados antes de seus lançamentos ou até mesmo por falências. E é por isso que hoje eu quero contar a vocês 7 grandes jogos do Play 2 que foram cancelados. Bom, acho que a maioria das pessoas já ouviram falar da famosa franquia de filmes Jurassic Park. Mas o que ninguém lembra é que no início dos anos 2000, a Konami, junto com a empresa de jogos Savage, estava desenvolvendo o jogo para ser lançado junto com o terceiro filme da franquia, a qual se chamaria Jurassic Park Survival. O jogo se baseava em fugir das gigantes criaturas, enquanto tentava escapar com vida. Ele seria lançado para PlayStation 2 e Xbox, mas alguns desentendimentos sobre pagamentos de licença acabaram fazendo com que ele nunca fosse lançado e caísse no limbo dos esquecimentos de jogos cancelados. No início dos anos 2000, a Capcom viu a Akira desenvolver o primeiro Street Fighter com personagens poligonais, lutando em cenários 2D, e para não ficar para trás, também decidiu levar Ryu e companhia para o mundo da terceira dimensão. No entanto, houve um racha dentro do estúdio, com alguns profissionais preocupados em manchar a valiosa franquia de luta caso algo desse errado na produção. Para driblar essa questão, os executivos decidiram seguir em frente com a adaptação de Street Fighter para o 3D, mas com a condição de que personagens de outras franquias da Capcom aparecessem. Assim surgia Capcom Fighting All Stars. A Capcom chegou a liberar o beta do jogo que estava prometido para PlayStation 2 e arcades. Entretanto, a recepção acabou sendo muito negativa e por isso o cancelamento aconteceu em agosto de 2003. Porém, nem todo o trabalho caiu no lixo e algumas partes foram reaproveitadas em Capcom Fighting Gen. Por ter sido interrompido em etapa avançada, Capcom Fighting All Stars tem um trailer mostrando bastante como seria a sua jogabilidade. Lá nos primórdios do PlayStation 2, alguns executivos queriam criar um jogo da franquia Crash, onde você poderia ir onde quisesse no cenário do game, e que seria publicado pela Sony, e sendo exclusivo da empresa. No entanto, apenas uma imagem do jogo foi divulgada e ele foi reaproveitado para criar outro jogo da franquia poucos anos depois. Final Fantasy XIII foi lançado em 2009 para PlayStation 3, mas seria originalmente lançado para PlayStation 2. O game entrou em desenvolvimento em 2004, mas após a demonstração da tech demo de Final Fantasy XIII na E3 de 2005, o feedback foi tão positivo que os desenvolvedores resolveram mover o projeto para o PlayStation 3. Algumas imagens de protótipos foram publicadas, dando uma visão do processo de design do jogo. Essas imagens são uma versão pré-data da E3 de 2006, quando o jogo foi anunciado. Inspirado na história em quadrinhos Sem Balas, o game trazia uma trama de vingança repleta de tiroteios. Com uma jogabilidade curiosa de mira automática, quanto mais o player esperava para começar a atirar, mais alvos poderia atingir. O título tentou ser lançado duas vezes. Primeiro pela Acclaim para PlayStation 2 e Xbox, onde foi cancelado porque a empresa faliu, e depois pela D3 Publisher, que abandonou a ideia por motivos desconhecidos, se tornando assim mais um jogo que nunca viu a luz do dia. StarCraft Ghost tinha tudo para ser um jogo incrível. A Blizzard planejava nos dar outra visão sobre o mundo de StarCraft com StarCraft Ghost,
Ao contrário do jogo de estratégia original, Ghost seria um jogo de ação em terceira pessoa com elementos de estilo, onde controlaríamos Nova, uma personagem com poderes psíquicos. StarCraft Ghost tinha um lançamento inicial planejado para GameCube, PlayStation 2 e Xbox, mas sofreu diversos adiamentos e acabou que nunca mais ouvimos falar. Segundo a empresa Blizzard, ele não foi cancelado, apenas foi deixado de lado. Isso porque o foco da empresa ficou todo em World of Warcraft e em seguida em StarCraft 2. Provavelmente você já jogou ou conhece algum jogo da franquia Rainbow, mas nem mesmo o mais fanático fã da franquia deve se lembrar de Rainbow Six Critical War. Isso porque na época da produção do jogo, a franquia estava recebendo muitas críticas pelos jogos da série terem se afastado muito de suas raízes. Então, o jogo foi criado como uma forma de resposta a todo esse hate que a série estava tomando. Mesmo assim, recebeu diversas avaliações extremamente negativas por muitos sites de jogos, principalmente em relação à sua pequena quantidade de conteúdo. Apesar de ter sido elogiado por seguir as suas raízes, após as críticas negativas e baixas vendas, o planejamento foi refeito e mais tarde o lançamento na Europa foi cancelado, além de uma conversão para PlayStation 2. Em Critical War, John Clark está se aposentando e passando a liderança do time Rainbow para Domingos Chaves. Ele relembra sobre as primeiras missões do grupo Rainbow ao limpar o seu escritório. Ele se lembra de 7 missões de seus anos como chefe do Rainbow. Clark então deixa estas missões para os futuros membros do grupo Rainbow estudarem e usarem em seus treinamentos.